Dando sequência às entrevistas que estamos fazendo durante toda esta semana sobre os transtornos do comportamento disruptivo, o nome não é tão comum, mas a gente está falando de uma situação muito presente nas famílias e em sala de aula. Bom, dando sequência, nós estamos recebendo hoje a psicóloga Vanisa Viapiana, que também é uma das palestrantes do simpósio sobre esse tema, que começa amanhã aqui na UPF e vai falar sobre a avaliação psicológica e os problemas na educação. Seja bem-vinda ao Hora da Notícia. Obrigada. Vanisa, como a gente já falou, é uma semana com uma série de entrevistas e a gente quer entender como a psicologia avalia esta situação, essas crianças e adolescentes que têm um comportamento mais agressivo e mais intolerante para algumas situações. Bom, a gente pode entender de diversas maneiras, até dentro da psicologia, né? A gente parte de um pressuposto, né, de que algumas crianças vão ter mais dificuldade de lidar com regras, de lidar com limite, de lidar com autoridade, né? Pode caracterizar um transtorno desafiante opositor, daqui a pouco um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente sabe que às vezes está, né, comórbido, tem essas dificuldades. E também a gente sabe que tem outras crianças que essas dificuldades não causam tanto prejuízos, né, para ser caracterizado um transtorno. E aí a gente vai precisar trabalhar com essas crianças, né, essa aprendizagem de lidar com as situações do cotidiano, de lidar com as frustrações, enfim. Podemos entender de uma maneira bem simples, então, Vanisa, de que existem várias doenças que se enquadram, podemos aí chamar, entre aspas, de doenças, que se enquadram dentro dos transtornos do comportamento disruptivo. Isso. O que é mais comum é perceber a agressividade, a intolerância, e isso tudo acaba repercutindo na escola. Onde entra a neuropsicologia? Então, a neuropsicologia é uma área que busca entender a relação do funcionamento cerebral com a nossa cognição, né, a nossa forma de pensar, e com o comportamento. Nesse sentido, dentro da escola, a neuropsicologia tem pelo menos duas funções, que é poder avaliar, né, identificar se tem algum déficit cognitivo, déficit de atenção, de memória, de controle inibitório nesses casos, que podem estar, né, associados a essas dificuldades comportamentais. E um segundo foco que é de poder intervir nessas dificuldades, né, e pensar em reabilitar, em treinar, né? Então a neuropsicologia tem essa função dentro da escola. Na segunda-feira, o psiquiatra Cláudio Wagner falou aqui no Hora da Notícia que mais meninos são atingidos por esse problema do que meninas. E as meninas, muitas vezes, trazem o componente genético. A neuropsicologia confirma essa informação? Sim, se a gente for pensar em transtorno opositor desafiante, sim. Se a gente for pensar no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e que tem sido muito comum nas escolas, a gente vê assim que os meninos tendem mais a ser hiperativos. Então, a gente identifica mais também o transtorno nos meninos. É mais fácil identificar quando a criança, na sala de aula, é aquela criança que não consegue ficar parado escutando a professora, que está sempre agitado, né, que é muitas vezes rotulado como mal educado, o que não para quieto, né? E é mais fácil de identificar. O que acontece com as meninas? Na sua maioria, isso tem estudos já provando, elas são predominantemente desatentas, não hiperativas. Então, é aquela criança, claro que tem meninos desatentos também, né? Mas a maioria é aquela criança que está na sala de aula, que fica no mundo da lua, que tem dificuldade de prestar atenção, manter a atenção numa instrução até o fim dela. Então, ela entende o que a professora fala no início, mas depois, se a professora dá 3 instruções ao mesmo tempo, ela vai entender, ela vai lembrar da primeira, as outras ela esquece, ela perde os materiais. Então, talvez seja menos identificado e mais difícil de identificar na escola, porque é aquela criança que não vai incomodar, né? Que não vai mudar a rotina da escola. Normalmente, os diagnósticos aparecem quando a criança está na escola, com 6, 7, 8 anos. Agora, a família poderia ter percebido isso antes. A família vem falhando nesse sentido? Acredito que não, acredito que tem muitas famílias, a gente vê na prática clínica que percebem antes sim, né? E acredito que tem alguns casos que a manifestação fica realmente evidente na escola, porque até então se tem pouca ideia, né, de parâmetro, assim, né, para poder comparar. Será que esse comportamento é hiperativo ou é só uma criança um pouco mais agitada? Não é toda criança agitada que é hiperativa, por exemplo, né? Então a gente tem que pensar assim,
para a gente avaliar e diagnosticar qual é o prejuízo que essa criança tem. Bom, ela está tendo prejuízo no rendimento escolar, prejuízo de relação, né, familiar, então tem muito conflito em casa porque ela não, né, faz as coisas que precisa fazer. Aí a gente vai pensar num transtorno. E isso normalmente aparece quando ela entra na escola, aumenta as responsabilidades, aumenta a demanda, né, até neuropsicológica. Bom, as orientações estão dadas, agora família e escola muito atentas, né? Muito Isso. obrigada, Vanisa, pelas informações. Tá bom, obrigada eu que agradeço e sucesso o convite. no evento a partir de amanhã. Muito obrigada.